Olá, gente linda! Sejam bem-vindas a mais uma live neste canal. Live de lua cheia. Lua cheia é sempre muito interessante, porque a gente consegue fazer o casamento de duas energias opostas, aparentemente opostas dentro de nós, que é Sol e a Lua, feminino e masculino. E no caso dos signos, nesse caso, desse momento, é Leão e Aquário. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos chamando mais gente para essa live, que a gente vai ativar nossa energia para aproveitar a lua cheia. Então, vou mandar meus aviãozinhos, chama mais gente aí também. Sejam bem-vindos, quem tá chegando. Olá! Oi, Roberta! Oi, Sabrina! Quem tá aí? Gente linda, vocês estão preparadas para esta lua cheia, para se conectar com a sua verdadeira autenticidade, com a expressão do seu brilho pessoal? Estão preparadas? Oi, maravilhosas, sempre oi, lindezas! Tô muito animada hoje, porque essa lua cheia promete. Hello! Hello, Thay! Gente, vamos lá então, vamos fazer uma recapitulação dessa alunação, porque chegamos no auge dessa alunação, que é o ápice, né? A lua cheia, ela é o auge da alunação de Leão, que nós estamos vivendo, finalizando o Sol de Leão também. E o que acontece? Na primeira fase da lua nova, né, dessa alunação, a gente planta as nossas sementes. Quais são as nossas intenções, o que a gente quer trabalhar, o que a gente quer desenvolver a partir daquela energia. Na lua, no caso, a gente ativou a nossa autoestima, independente da nossa aparência. Então, nós ativamos a nossa verdadeira autoestima. Na segunda fase, que foi na fase crescente, nós trabalhamos em cima do nosso brilho pessoal, através da autocrítica. Aprendemos a utilizar a nossa autocrítica para não nos paralisar, mas para nos fazer crescer, tá? Então, isso ao longo dessa alunação. Agora a gente chegou no auge. O auge da alunação leonina fala sobre expressar o seu brilho pessoal, sobre manifestar isso no mundo, colher o que você vem plantando, não só nessa alunação, mas em todas as outras e em todos os momentos da sua vida. A gente está sempre plantando de alguma forma, né? Então, a lua cheia é sempre um momento de receber, é o auge, e é onde a gente vai expressar isso também, já que a gente já trabalhou dentro de nós, já ativou na lua nova, então a gente expressa isso. E a lua cheia, eu gosto muito de fazer as lives de lua cheia, porque a gente faz esse casamento alquímico entre sol e lua, porque eles estão, né, de frente, então por isso a lua brilha. E esse casamento, ele é sol e lua, ou seja, feminino e masculino, e também dos arquétipos que eles estão localizados, porque como eles estão opostos, 180 graus, né? O Sol e a Lua estão a 180 graus, eles estão em signos completamente opostos. Dentro da mandala astrológica vocês conseguem ver isso, eu não tenho aqui uma para mostrar para vocês, mas providenciarei. Então elas são opostos. Quais são os arquétipos opostos desse momento? Leão e Aquário. Nós viemos trabalhando essa questão da energia de leão, da autoestima, do poder pessoal, de ativar tudo isso através da nossa autenticidade, da nossa identidade. E leão nos leva a um certo padrão. Por quê? Se vamos pensar em identidade, a gente pensa numa padronização. Todos nós temos uma identidade, não é verdade? Então isso nos coloca num padrão. Todos nós temos uma identidade. Da mesma forma, se eu falar assim, todos nós somos únicos, isso também nos coloca em um padrão. Todos temos uma unicidade, uma exclusividade. Só que o que nos torna únicos? O que nos torna diferente do padrão? É aí que vem Aquário. Aquário traz a ousadia para você ser quem você é. A intuição, a expansão de consciência que se abre através dos nossos sonhos, da visão do invisível, para que a gente possa enxergar além do que todos estão enxergando aqui.
Então existe dentro de nós essa rebeldia natural de buscar algo diferente do padrão, que é essa energia de aquário, que nós precisamos integrar na nossa identidade. Tá fazendo sentido, gente? Fala se vocês estão aqui comigo na mesma página. Tá fazendo sentido essa questão? Então a gente precisa integrar essas duas polaridades, da minha identidade, da forma como eu me mostro, da minha autoestima, com a minha ousadia, com a minha diferenciação, com a minha quebra de padrão. Então eu tenho que juntar o padrão com a quebra de padrão. Tá fazendo sentido? Quem perdeu a introdução vai ter que assistir gravada depois. Porque agora a gente já vai para a parte prática, beleza? Fala se tá fazendo sentido, gente, senão eu vou ter que mudar a fala aqui. Como Leão trabalha o nosso brilho pessoal, o nosso poder pessoal, a nossa identidade, a forma como nós nos mostramos, algumas vezes... Peraí, pulei uma parte aqui e me atrapalhei. Essa questão da rebeldia e da padronização, né? Então a união entre Leão e Aquário, a integração dessas duas polaridades que parecem opostas. Sim, só não vou responder muito porque eu tô fazendo almoço, mas tô escutando. Ah, beleza, muito bom, gente, participa aí porque vocês me ajudam aí, tá? Então, muitas vezes eu não consigo expressar a minha autenticidade. Por quê? Porque eu fico presa nessa ideia do padrão. Então eu fico presa numa comparação, eu fico presa no que eu estou vendo, no que as pessoas estão mostrando, e eu fico, tipo assim, como é que eu vou ser eu mesma, autêntica, senão eu vou sair desse padrão? Ah, então é um padrão de beleza, um padrão de identidade, um padrão profissional, um padrão de vida. Então, se eu fizer diferente, eu vou sair desse padrão, e aí eu não vou fazer parte desse grupo, eu não vou pertencer à humanidade, eu não vou pertencer às questões de todos nós, enfim. eu tenho inconscientemente esse medo de quebrar o padrão. Tá fazendo sentido? Alguém se identificou? O que acontece? Eu tenho medo de ser mal vista, né? Medo de ser criticada, medo de ser julgada. E cada vez que eu me silencio, não acesso a minha autenticidade, tento me encaixar nesse padrão de alguma forma, não só um padrão físico, de aparência, mas um padrão de vida, um padrão de relacionamentos, o padrão que é visível por aí. Quando eu tento me encaixar nesse padrão, eu nunca vou conseguir encontrar minha autenticidade e expressar a minha verdadeira identidade. Esse medo do julgamento vem justamente por essa busca pelo pertencimento que nós temos em manter-nos no padrão. Só que, para nos manter no padrão, nós precisamos acessar essa unicidade, nós precisamos acessar a nossa individualidade. Aquilo que nos torna únicos é o que nos coloca dentro do padrão. Então a gente tem que mudar essa polaridade da visão, ou seja, eu não vou enxergar o padrão apenas pelo que eu estou vendo do que os outros estão me mostrando, das estatísticas do que está acontecendo, mas eu vou começar a enxergar esse padrão dentro de mim, do que é invisível aos olhos. Qual é o meu padrão? O que é meu, o que é único e que só eu posso manifestar, só eu posso expressar. Tá fazendo sentido? Quando eu tenho muito medo do julgamento, né, esse excesso do medo do julgamento, nem tanto excesso, né, só um pouquinho já atrapalha, mas quando eu tenho medo do julgamento, o que acontece comigo? Eu tô vibrando nesse medo de ser julgada. E nessa vibração, nesse medo de ser julgada, o que acontece? Eu sou julgada. Eu sou criticada, eu sou mal falada, eu escuto pessoas falando calúnias a meu respeito, coisas que não fazem sentido, coisas que não têm a ver comigo, ou coisas que, sei lá, uma coisa que não tinha nada a ver, a pessoa misturou. Enfim, coisas acontecem onde aquele medo do julgamento se manifesta.
né? Ele acontece na minha vida, isso acontece ao meu redor. Então, quanto mais medo, mais isso se manifesta. E aí, o que que eu faço? Normalmente, a gente vai para a polaridade oposta, por outro extremo. Não vou mais me expor de maneira nenhuma. Não vou mais me mostrar. Não vou falar mais nada. Vou silenciar quem eu sou. E nesse movimento das polaridades, eu deixo de ser quem eu sou. Eu deixo de expressar a minha verdadeira autenticidade. Eu deixo de expressar aquilo que me torna única, aquilo que me torna quem eu sou. E eu começo a ter medo, inclusive, de ser quem eu sou. Alguém já se identificou em algum momento da vida sobre isso? Se eu deixo de expressar quem eu sou, eu deixo de manifestar a minha própria energia, a minha própria luz, o meu próprio brilho pessoal. E esse brilho vai se apagando. E é aí que a gente começa a ter medo não. É aí que a gente começa a cada vez mais querer entrar no padrão, cada vez mais querer me moldar, cada vez mais, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar a minha aparência, porque a minha autoestima não está boa. Então, se a minha autoestima não está boa, eu tenho que mexer na minha aparência. Qual é o padrão? O que as pessoas estão fazendo? Ah, as pessoas estão fazendo isso, isso e aquilo, então eu vou fazer também. Você nem se questiona se isso faz sentido pra você. Você nem se questiona, você nem observa pra ver como aquilo tá acontecendo com as outras pessoas. Espera um tempo pra ver se aquilo ali tem algum, né, efeito muito negativo. Então você não analisa isso com os critérios seus internos. Você se prende ao padrão externo. Gente, isso acontece mesmo que você fale pra mim que você tá trabalhando no autoconhecimento e que você tá buscando e que isso não acontece mais. Não, isso acontece. Tá? Isso acontece, só que cada vez mais em outras camadas. Então, enquanto a gente tá ser humano, a gente vai ter essas camadas para se aprofundar. Então, pode ser que você tenha tirado algumas camadas que você já percebeu, que você não quer ser julgada por isso, que você não tá com mais medo de julgamento de certas coisas, você consegue se expressar em certos momentos, mas em outras camadas mais profundas você ainda tem. Será que você consegue expressar o que você realmente pensa? Será que você consegue se posicionar em todas as relações para dizer, olha, não gostei disso, isso aqui me magoou, isso aqui fez mal para mim? Será que você consegue se expressar em tudo, exatamente como você é, sem ter medo, inclusive, de ferir o outro? Porque esse medo do julgamento também tem uma base em medo de ferir os outros. Né? Porque eu tô sendo julgada, então eu tô sendo apontada porque eu tô sendo algo ruim para as pessoas. Então eu tô ferindo um princípio, eu tô ferindo um padrão. Percebe? Faz sentido isso para vocês? Fala se faz sentido para eu poder virar a página aqui. Hoje eu tô bem aquariana. Hoje eu coloquei uma roupinha roxa, uma sainha de hippie. Isso aqui é muito aquário. Né? A lua cheia, só lembrando, gente, depois eu vou mandar o áudio, faz sentido, sim, beleza. Depois eu vou mandar o áudio lá no grupo, mas a lua cheia tá começando agora na segunda. Então eu tô fazendo as lives na sexta pra antecipar, né, pra mim não fazer no final de semana, que eu sei que nem sempre todo mundo pode assistir, eu também, né, complica a minha vida. Mas daqui uns dias, eu acho que semana que vem ou na outra, a gente vai fazer na segunda, porque aí ela, né, a gente fica mais próximo do começo dessa energia. Mas tudo que eu tô falando aqui serve para o final de semana, tá, meus amores? Porque a energia da lua cheia é na segunda, mas o auge dela é um dia antes, um dia depois, né? Então, segunda e domingo a gente já tá no ápice dessa energia. Então já podemos nos trabalhar aqui pro final de semana, beleza? O que acontece, então? Todo julgamento é um auto-julgamento. Tudo aquilo que eu julgo no outro, eu estou julgando em mim. Tudo aquilo que eu julgo em mim, eu estou julgando no outro. Então não tem como ser diferente. Por exemplo, muitas vezes eu tô com medo de ser vista por medo do julgamento. Ah, sei lá, as pessoas vão achar que eu não sei o conteúdo. As pessoas, por exemplo, vou abrir uma live, vou dar um exemplo aqui, né? Um prático. Quero fazer uma live, mas eu tô com medo de ser julgada. Porque se eu errar, as pessoas vão achar
que eu não sei o conteúdo, que eu sou incapaz de fazer, que eu não tenho conhecimento para entregar isso. Sei lá, quais são os auto-julgamentos que você tem a respeito de se mostrar, de fazer uma live, por exemplo. Então, esse medo, eu tenho medo de ser julgada pelo outro. O outro muitas vezes vai olhar aquilo que você tá com medo porque você tá olhando essa parte sua dentro de você. Então você tá com medo de ser julgada por se sentir incapaz, por se mostrar errada, porque dentro de você ainda não aceitou a sua parte que é errada e incapaz. Então eu julgo a minha própria incapacidade, eu julgo a minha própria, os meus próprios erros. Eu julgo os meus próprios desejos. Qual é o desejo pelo qual eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo essa live para me aparecer, para me mostrar para as pessoas, para dizer que eu estou na internet? Ou será que eu estou fazendo essa live para levar um conteúdo interessante que possa agregar na vida das pessoas? Qual é a minha intenção verdadeira? Será que eu posso expor isso na minha imagem? Porque quando eu me expresso, a minha intenção vem junto, mesmo que eu não a fale, mesmo que eu não a diga, ela vem junto comigo. Então muitas vezes eu tô julgando dentro de mim algo que nem eu sei que tá ali. Às vezes eu tô com uma intenção um pouco egóica em algum momento e eu julgo aquela intenção. Então, não, eu vou fazer na internet porque eu quero ganhar dinheiro. E aí, internamente, eu tô aqui, não, mas eu tô trabalhando no autoconhecimento, como é que eu vou me jogar na internet só pra ganhar dinheiro? Isso é ego. Eu não posso só ganhar dinheiro, eu não posso me expor pra isso. E aí eu deixo de fazer. E eu deixo de expor, eu deixo de levar o que eu tenho de melhor para os outros por um julgamento de um desejo egóico, de uma parte minha que faz parte de quem eu sou. Faz sentido? Virou alguma chave aí? Ou eu tenho que me aprofundar mais? Se eu estou julgando essa parte minha, eu estou julgando a minha incapacidade, por exemplo, estou julgando a minha incoerência, estou julgando a minha... qualquer coisa que seja, estou julgando dentro de mim e eu deixo de me expor por conta desse julgamento, eu estou o quê? Alimentando essas sombras. Eu estou alimentando aquilo que me prende, aquilo que impede o meu brilho pessoal. Então eu estou alimentando as sombras que justamente eu estou julgando. Então eu julgo a minha incapacidade e aí eu escondo o meu brilho por causa desse julgamento. Então, ao invés de eu olhar para essa incapacidade, acolher ela, ou olhar para esse meu desejo, por exemplo, de ganhar dinheiro, acolher ele, entender que ele faz parte de mim e que eu posso levá-lo junto comigo, eu não preciso excluir essa parte para fazer a outra, eu não preciso ser totalmente espiritualizada para poder falar de espiritualidade, né? Eu não preciso ser completamente perfeita para poder ensinar outras pessoas a fazer alguma coisa. Então, quando eu paro de julgar essa minha parte errada, humana e imperfeita, acolho e levo ela para onde eu for, não tem mais como possam me atacar. Ninguém mais pode me atacar, ninguém mais pode me julgar, ninguém mais pode me criticar, porque aquilo que eu mais temia, eu resolvi dentro de mim. Então, o julgamento dos outros, o medo do julgamento dos outros é sempre o medo do meu próprio julgamento. Então, eu julgo isso dentro de mim e aí eu não me exponho o meu brilho porque tem uma sombra que vem junto. Só que a dualidade não tem como separar, não foi nós que inventamos essa lei, não fomos nós que inventamos essa lei. Isso é uma lei universal, tudo é dual. Portanto, se eu estou aqui expressando o meu brilho pessoal, pode ter certeza que eu atravessei muitas sombras e que elas vêm junto comigo. Se eu estou aqui me mostrando e tendo coragem de ser quem eu sou, é porque eu sei de muitas sombras que eu já tive coragem de enfrentar. Então, isso é bonito de se ver, isso é humano, isso é verdadeiro, isso é autêntico, isso não é uma perfeição imposta, isso não é uma padronização que tem que ser mostrada. Percebe? Faz sentido? Tô vendo palminhas. Então, um exemplo, estávamos falando isso ontem, eu e minha amiga, né? O que
é certo? Né? Existe o certo e errado? O que é certo e o que é errado? Uma faca, ela é boa ou ela é ruim? Depende de quem usa, depende da intenção de quem usa. Se eu uso uma faca para matar alguém, ela pode ser negativa, ela pode ser ruim. Se eu uso uma faca para cortar um alimento, eu vou me alimentar, isso pode ser positivo. Então, a ferramenta e o instrumento é neutro. A vida por si só é neutra. Os fatos, as experiências, tudo é neutro. Quem dá o significado somos nós, a partir da nossa intenção. Então é por isso que a intenção é muito importante quando eu sempre falo na lua nova, qual a intenção você está plantando, essa intenção que você plantou, você vai colher agora. Então você pode ter escrito bonitinho lá no seu caderninho a sua intenção, eu quero desperdiçar meu brilho pessoal, bababá. E aí de repente você recebe julgamentos, críticas, questões de pessoas, e você fala, meu Deus, mas como assim? Eu só queria me expressar. Porque está ficando claro e evidente aquilo que você escondia, as suas próprias sombras, aquilo que você mais temia. Entende? E aí, essa é a oportunidade de cura. Quando isso fica claro e evidente, porque eu não tive como olhar isso para dentro de mim quando estava invisível aos outros. Então, isso fica visível aos outros para que eu possa enxergar. Isso é aquário. É a gente enxergar o que está invisível. Quando eu integro esse aquário na minha identidade, que é leão, eu consigo enxergar o que é invisível em mim para poder mostrar aquilo que faz sentido eu mostrar, aquilo que faz sentido eu levar, porque faz parte da minha mensagem, do meu pacote, de quem eu sou, da minha unicidade, da minha exclusividade. Tá fazendo sentido? Qual é o padrão que a gente tem? Por exemplo, vou dar um exemplo assim, né? Qual é o padrão que a gente tem de sociedade? Vamos pensar em termos de sociedade, vamos pensar em um padrão de vida. Qual é o padrão de vida que nós temos? O padrão de vida que nós temos é: todas as pessoas têm identidade, elas se formam, elas crescem, né? São formadas por uma família, ela perfeita, família feliz. Então elas crescem, estudam, se formam, né? A gente faz uma faculdade, a gente faz pós-graduação, se você assim desejar, como eu que fiz 2 pós-graduações na área de engenharia. Então você se forma e vai trabalhar, e você consegue um cargo numa empresa muito legal, muito interessante, ou talvez monte a sua própria empresa, o que não é comum também, você ser empreendedora. Mas pode ser que sim, você seja um pouco ousada já ali e empreenda, ou trabalhe como prestadora de serviço, que também poderia ser um pouco dentro do padrão. E aí você segue esse padrão e você faz o quê? Cria um estilo de vida todo montado pelo que os outros disseram que você precisava. E aí você tem que acordar cedo para trabalhar. A primeira coisa que você faz é mexer no celular, é pensar no seu trabalho, é levantar e resolver as coisas da sua vida, é organizar as funções. Aí se você é mãe ou se você é mulher, você ainda tem que cuidar de todo o rolê do filho, da casa, né? Se você não tem apoio com relação a isso. Enfim, diversas coisas que a gente aprendeu, que a gente tem que fazer, e a gente segue trabalhando. Aí no final do dia a gente descansa uma vez por mês não, uma vez por semana a gente descansa no final de semana. E quando chega no final do ano você pode viajar e aí você vai ser feliz, né? Ou quando chega a aposentadoria. Aí quando chegar na aposentadoria, aí você vai ser feliz, que daí você vai aproveitar todo o esforço que você teve ao longo da vida. Tá fazendo sentido? Quem aqui já viu isso, tá vendo isso, consegue enxergar isso como padrão da nossa sociedade, como padrão de vida? Se eu não enxergo o invisível, que ninguém tá enxergando, eu não consigo quebrar esse padrão. Então, muitas vezes, coisas acontecem na nossa vida para que a gente quebre os nossos próprios padrões. Então, todos os conflitos que você acredita que estão te atrapalhando, eles estão te ajudando a enxergar o padrão que você precisa quebrar. Como, por exemplo, vou dar um exemplo. Filhos, já que estamos falando do Sol de Leão, ainda estamos dentro dessa alunação de Leão, estamos no auge. Os filhos, remete um pouco isso, porque remete à infantilidade com relação ao pai, tá? E Sol é regido pelo Sol, que é o pai, energia masculina. Então, os filhos, eles nos fazem quebrar padrões.
Quando eu já não trabalhei dentro de mim, eu já não estou fazendo esse trabalho de alquimia interior, de buscar dentro de mim essa unicidade, quem eu sou, expressar minha essência, me colocar no mundo a serviço, eu vou enfrentar situações com meus filhos, quando eu for mãe, quando eu for pai, que vai me gerar esse confronto, que vai me gerar justamente aquilo que eu não queria ver. Aquilo que eu não queria ver em mim fica escancarado através dos filhos. Isso também escancara através das relações, tá? Dos relacionamentos a dois, a gente também consegue enxergar. Então, se você ainda não tem filho e consegue enxergar isso no relacionamento, parabéns, você já é ousada e você já é diferenciada. Entendeu? Senão você vai ter um filho para poder enxergar isso. Aí os filhos vão escancarar, porque eles são um reflexo dos nossos comportamentos, da nossa vibração. Um reflexo de quem nós somos em essência. E aí, se eu nego aquela maternidade, aquele filho, aquelas questões, aqueles problemas, aqueles desafios, eu estou negando cada vez mais a minha essência. Então aí eu preciso passar por turbulências com relação aos filhos, em relacionamentos, em trabalhos, com dinheiro, com a própria vida, para poder enxergar esses padrões que eu preciso quebrar. Faz sentido? Eu nasci para tomar bons vinhos e passar cremes em cima das mais altas montanhas, o resto não tem cabimento. E a pergunta que eu te faço é: por que você ainda não está vivendo isso? Já que você nasceu para? Esta é a pergunta. Porque sabemos que temos sonhos ousados, inclusive, isso é muito aquário, tá? Essa energia que a gente vai experienciar agora na lua cheia é o quê? Você ter ousadia para sonhar, ousadia para enxergar o que ninguém vê e ousadia para seguir os seus sonhos, para ser quem você é. Os seus sonhos, eles têm muita conexão com quem você é em essência. Então, muitas vezes, por esse padrão que nós vivemos em sociedade, um padrão de vida, nós matamos os nossos sonhos e matamos quem nós somos. Então, eu não consigo me expressar e não consigo ter uma vida que faça sentido pra mim. E aí eu fico me matando pra ter essa vida, pra que eu possa ser quem eu sou. Olha que loucura! Isso é uma loucura, gente. A gente vive numa loucura e aí a gente tem medo de ser julgada por ser chamada de louca. Ai, a Fernanda, eu já tive muito esse medo. A Fernanda é louca, né? Tá falando de lua, tá falando de astro, tá falando de signo. Ela deve ter um miolo a menos, deve ser meio doida, né? Então, assim, aí você tem medo de ser doida. Doidos são aqueles que se dizem tão normais, que já dizia Maneva. Doidos são aqueles que seguem um padrão e não questionam esse padrão. Que eu não estou feliz comprando coisas para satisfazer um ego que nem é meu. Né? Que satisfazer pessoas que eu nem gosto. Então não faz sentido. Isso é loucura. Isso é loucura. Então se eu não vejo isso, hein? Não vejo isso o quê? Você não vê isso o quê? Então esse padrão de vida, de trabalhar, de a vida ser o trabalho, precisa ser quebrado urgentemente. E agora nós vamos entrar com o sol de virgem para ficar ainda mais escancarado isso, ainda com essa energia de leão. E é nessa lua cheia de aquário, a gente vai ter, essa semana, quinta-feira, entramos com o sol em virgem. Virgem fala sobre trabalho, rotina, organização e saúde. Então será que nós seguimos um padrão aqui de sociedade, de vida, que nos tira a saúde por causa do trabalho? Que foi isso que eu vivi na minha vida, tá? Foi isso que eu vivi na minha vida, foi onde eu comecei a quebrar os meus padrões e falei, tá tudo errado o que eu tô fazendo. Né? Eu tô trabalhando e me matando pra trabalhar, pra depois pagar pra consertar. Então tá tudo errado. Então onde que eu tenho que resolver? Eu tenho que cuidar da minha saúde, da minha energia. Muitas vezes a gente tem medo de expressar quem a gente é, expressar a nossa autenticidade aqui, ser vista como nós somos, porque a gente tem medo do que isso vai gerar nos outros. Então eu tenho medo de que alguém possa gerar inveja pra mim, eu tenho medo de que alguém possa me ver de maus olhos, eu tenho medo de ser criticado porque eu não tô sabendo o que eu tô falando, eu tenho vários medos. E aí o que que acontece? Você deixa de se expressar. E aí você peraí que eu perdi a palavra que eu ia usar.
lembrei. Aí você deixa de manifestar a sua própria energia, de manifestar o seu brilho pessoal. Então você alimenta as sombras quando você não alimenta o brilho. E aí, o que as pessoas mais querem em você? Elas não querem o que você tem. Elas não querem o seu dinheiro. Elas não querem a sua vida. Elas não querem o que você tem. As pessoas querem a sua energia. As pessoas, elas invejam energia. E é por isso que você precisa tomar muito cuidado com a sua energia, cuidar da sua energia em primeiro lugar, antes de pensar no trabalho, antes de pensar nas coisas externas. É por isso que a gente tem que voltar o nosso olhar para dentro, porque a nossa energia é o que a gente tem de mais sagrado. Eu vou contar um exemplo para vocês de uma cliente que eu atendi essa semana, que ela falou para mim assim, saiu algumas questões ali no jogo no jogo de tarô, sobre expressar a sua autenticidade, ter fé em quem ela era. E ela se emocionou e falou: eu estou cansada de ser quem eu sou. Eu estou cansada de ser eu. E é nesse ponto que a gente precisa bater. Isso é muito profundo, isso é muito cruel com a gente mesma. Por que eu tô cansada? Eu chego no ponto de ficar cansada de ser eu. Porque eu estou gastando a minha energia, gastando o meu brilho pessoal, essa energia tão sagrada que eu cuido, que eu alimento, que eu vou atrás de coisas boas, eu me elevo, eu penso na saúde, eu me cuido, enfim, de diversos aspectos, cuido da minha mente, cuido do meu corpo, cuido das minhas relações, cuido de tudo. E aí eu tô levando essa energia sagrada para quem pega ela e joga no lixo, para quem não sabe valorizar, para quem simplesmente entra por aqui e sai por ali. E aí você cansa de ser você, porque você não tá realmente sendo você. Você tá negando quem você é a quem você realmente precisa entregar, que é quem vai dar valor àquilo que você tem de único, que são as pessoas que precisam do que você tem a entregar. Então você nega o seu brilho, dando ele de graça para quem não dá valor. Você nega a sua luz, a sua autenticidade, quando você desperdiça isso por aí, tentando convencer os outros, essas pessoas, de que elas precisam daquilo que você acha que é foda e que nem você reconhece. Você não enxerga. Percebe? Então essa desvalorização que eu faço quando eu me jogo em pessoas que não me valorizam é porque eu estou querendo ainda provar o meu valor dentro de mim. Eu ainda não enxerguei essa autenticidade, essa unicidade que me coloca no meu lugar. Porque quando eu tô no meu lugar, quando eu sou eu inteira, isso não cansa. Isso não cansa a nossa energia. Isso me alimenta. Isso me dá energia. Quando eu sou autêntica, quando eu sou verdadeira, isso me dá brilho nos olhos. Isso me faz falar o que eu tenho coragem de falar, me faz falar aquilo que eu acredito, me faz ajudar outras pessoas que eu vejo que possam ser ajudadas por aquilo que eu tenho de melhor. E não vou forçar ou entregar ou me desvalorizar. E não vou ter medo também de ser julgado. É claro que a gente tem todas essas questões ali em várias camadas, como eu falei, não é uma questão que não vai ter, né? Mas a gente vai aprofundando. Cada ano é uma espiral, né? Na astrologia a gente passa por todos os signos todos os anos. Então a cada ano você tem que estar uma oitava a mais, que na alquimia a gente fala isso, que é quando a gente integra todos os chakras. A cada ano a gente passa por todos os arquétipos de signos. Então a cada ano eu tenho que estar uma oitava a mais. Eu tenho que estar um pouco mais daquilo que eu estava no passado. Como é que eu estava na energia de leão do ano passado? Eu tava me expondo, eu tava falando, eu tava quieta, eu tava mais reprimida. Como é que eu tô agora? Eu tô conseguindo me expressar, eu tô conseguindo ser autêntica. E aí, quanto mais autêntica eu sou, quanto mais brilho pessoal eu assumo, quanto mais eu assumo o meu próprio papel, mais energia eu tenho. Então eu não me canso de fazer as coisas, eu não me canso de ser quem eu sou. Eu posso doar isso à torta e à direita, eu vou doar isso mais pros meus filhos, eu vou doar mais, porque não tem problema ele me sugar, porque eu tenho mais. Eu consigo ser eu. Então não tem problema outra pessoa. Não vamos interpretar mal isso aqui que eu falei, tá? Não, sugar é quando a gente tá desvalorizando. Vocês entenderam, né? Mas eu consigo fazer mais com a minha própria energia. Tá fazendo sentido? Ou eu confundi?
foda, uou, vou chorar. Vocês se conectaram aí com o que eu falei, né? Essa energia é babado. Essa energia é babado. Então, essa alquimização é que nos traz energia. Então, todos os confrontos, todos os medos que eu bato, que eu rebato, todos os desafios que chegam, eu preciso usá-los como oportunidade. Observar qual é o crescimento aqui que está me impedindo de cumprir esse papel que está sendo exigido de mim. A vida está exigindo de mim um papel e eu não consigo cumpri-lo, por quê? Porque eu tenho medo, porque eu tenho outros desejos, porque... E eu vou negando aquilo que me faz ser autêntica. Porque é através desse desafio que eu vou acessar muito mais quem eu sou. E eu vou ter mais energia para lidar com esse desafio e com os outros que eu ainda preciso expressar e manifestar. Porque quanto mais a gente se fecha, mais eu alimento as sombras. E quanto mais eu me abro, mais eu corto tudo que possa me prejudicar. Então esse negócio muitas vezes de querer limpar energia, se proteger demais e não sei o que, é o medo que tá ali. Então quando eu consigo me expor rompendo essas barreiras, eu tô alimentando a energia, eu tô me elevando. E quanto mais eu elevo, quanto mais eu me alimento, quanto mais essa energia ela resplandece de dentro de mim, mais eu consigo acessar camadas mais profundas, mais eu consigo acessar sombras que outras pessoas precisam olhar. E eu consigo ir a lugares ou estar com pessoas sombrias, inclusive, e ser a luz ali. Não é o lugar que me faz ser uma sombra, ou ser certo, ou ser errado. Ou me faz ser luz, ou faz ser... Não é porque eu tô num retiro espiritual que eu sou pura luz. Não é porque eu tô numa festa que eu sou pura sombra. Ninguém é pura luz e pura sombra, todos nós somos a dualidade. Quanto mais eu integro isso dentro de mim, mais eu consigo estar em locais que precisam da minha luz. Faz sentido? E quando você fica melhor que o outro ano e depois volta como antes? Isso acontece quando nós ainda estamos patinando em algum padrão. Então isso, na verdade, ainda foi um padrão que retornou. Né? Então, ao invés da gente subir a oitava mais e estar sempre elevando, tem um momento que aí você trava em algum aspecto um pouco mais profundo nessas camadas de quem você é, e aí você repete um padrão. Por que você repete um padrão? Você volta para aquele padrão para que você possa enxergar algo que antes você não enxergava, agora com uma nova consciência, que com certeza a sua consciência não é a mesma. O padrão pode ser, mas a sua consciência não é. Então agora você pode dar um salto quântico fazendo essa alquimia aí, né? Então, se conecta mais com a lua cheia, pede essa conexão, faz essa intenção. Vamos fazer um tarô para dar esse salto quântico e perceber aí o que tá invisível, né? E essa alquimização, esse é o trabalho que eu faço aqui, né? Não é só uma ferramenta, por exemplo, o tarô é bom ou é ruim? Pode ser usado de forma ruim, pode ser usado de forma boa. Um mapa astral, astrologia, né? Tudo pode ser usado de maneira boa e de maneira negativa. Né? Então, tanto que essas ferramentas são mal vistas hoje em dia, pela grande maioria, vamos dizer assim, ignorante, né? Que não tem o conhecimento, justamente porque alguns padrões do que eram certos e errados, antigos, disseram que isso era errado, que isso era do mal, que isso fazia mal. Por quê? Porque despertava os nossos poderes e a nossa unicidade. E eles queriam colocar todo mundo num padrão. Né? Então, isso que eu tô fazendo aqui é uma rebeldia, é um ato de ousadia. Eu abri uma live para falar um negócio desse aqui, nessa era que nós vivemos, isso aqui é uma ousadia. Então se inspirem na minha ousadia e coloquem isso em prática na vida de vocês. Qual é a ousadia que você precisa praticar agora? O que você precisa ser ousada para fazer diferente? Eu quero quebrar um padrão aqui. Então, eu vou me manter no padrão de tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que crescer. Às vezes não, às vezes aconteceu alguma coisa na minha vida, por exemplo, como ter um filho, como eu falei antes, que muda toda a minha vida, muda todos os meus padrões, e aí eu preciso me remodular. Como eu quero que seja a minha vida? Como eu quero que o meu padrão de vida seja, então? Será que eu quero ficar longe do meu filho? Eu mudei todo o meu padrão de vida por causa do meu filho, gente. Meu filho é aquariano, então eu sei do que eu estou falando, me escuta, entendeu? Então, assim, se tem uma pessoa que expressa muito a energia de aquário, é o Otto, né? Ele nasceu nessa essência.
Então por quê? Aquário é o diferente. O outro não tem nada de igual. Ele é único, é diferente, ele expressa essa simplicidade e ele se expressa muito, sabe? Poucas pessoas têm olhos para ver, mas aquelas que conseguem enxergam o quanto ele se expressa pela sua própria autenticidade. Então isso é aquário, é o que a gente precisa aprender. Então quando vem um serzinho desse que quebra todos os padrões, então eu poderia ter me quebrado inteira e falado, meu Deus, que carga, que peso, que horror, né? Como é que eu vou lidar com tudo isso sozinha, com um filho especial que não mamava, né? Tipo, o que eu vou fazer agora? Então, é porque eu acessei essa alquimia, porque eu transformei isso dentro de mim e eu fui galgando cada degrau que eu consegui ter energia hoje para sustentar a vida dele, a minha vida e a forma de vida que eu acredito que é melhor para mim e para ele. Eu trabalho dentro da minha casa porque eu quero estar próxima dele, porque eu quero sentir a rotina dele, porque eu quero saber como é que ele tá, eu quero sentir a energia dele, se ele tá bem, se ele tá mal. A minha missão é fazer esse moleque sorrir todos os dias, gente. Nem sempre eu consigo. Nem sempre eu consigo, tá? Porque ele também, se ele tiver ruim, ninguém tira ele do eixo, tá? Mas a minha missão é fazer ele sorrir. Então como é que eu vou fazer isso se eu seguir um padrão de eu quero ser bem sucedida? Porque eu era assim, tá? Eu era assim. Eu quero ser bem sucedida, eu quero ter muito dinheiro, eu quero viajar ao mundo, eu quero isso, quero aquilo. Se eu continuasse nesse padrão, eu não ia conseguir viver o que eu vivo com ele hoje. E eu não ia conseguir ter energia pra sustentar tudo isso e a forma como eu vivo hoje. Entende isso, gente? Vocês entendem isso? Então eu tive que ser muito ousada pra ser quem eu sou hoje. Muito ousada pra viver da forma como eu vivo. E hoje, só hoje, eu comecei a valorizar isso. Tá? Nem precisa dizer nada pra se expressar. E nem precisa dizer nada pra... O Otto, né? Nem precisa dizer nada. Saudades do gordinho. Tão magrelinho ele, chama ele de gordinho. É difícil engordar esse moleque, hein? Mas a mãe insiste. E aí, gente, fez sentido pra vocês essa live? Posso encerrar? Quem quiser aproveitar a lua cheia pra fazer comigo mapa astral, tarô, uma sessão de percepção, clareza das coisas também, apenas uma sessão alquímica, pode me chamar, porque a gente aproveita dessa luz pra poder enxergar as nossas sombras e dar um salto quântico em cima delas, ao invés de nos paralisar e também ficar patinando ali sozinha, né? Porque por mais que a gente tenha autoconhecimento, a gente fica ali, ó, sozinha, querendo desvendar, querendo não sei o quê. Se você tem ajuda, gente, você tá fácil, vai atrás da ajuda, né? Se coloca nesse lugar também, porque quantas vezes eu queria ter ajuda e eu não tinha, sabe? Eu não tinha. Então, é tão bom a gente ser ajudada. Hoje eu sei o valor disso e é por isso que eu consigo ajudar outras pessoas. Sim, obrigada, Fer, maravilhosa como sempre, fez sentido. Que bom, meus amores! Aproveitem para se conectar mais ainda com essa energia e expressar o máximo de autenticidade sobre o pessoal, a sua própria energia. Porque como eu disse, estamos chegando no sol de Virgem, então vamos trabalhar daqui pra frente. Na próxima alunação eu posso falar um pouquinho sobre isso. Essa questão da nossa própria energia, da nossa rotina, saúde, trabalho. Vão vir várias questões aí pra gente olhar. Beleza? Gratidão. Beijo no coração de vocês, gente. Eu estou morrendo de fome. Vou comer.